Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. E nesta monitoria de hoje, nós iremos trabalhar o conteúdo de inequação do segundo grau, ok? Então, vamos começar sem enrolações. A primeira coisa que nós temos que saber é a definição de uma inequação do segundo grau. Lembrando que, seja a diferente de zero, dadas as seguintes inequações, que inequações? Ou seja, quando a expressão ax ao quadrado mais bx mais c é maior do que zero, ou menor, ou maior ou igual a zero, ou menor ou igual a zero, denominamos como inequações de segundo grau. Ou seja, quando existe uma expressão entre as inequações, ou seja, de grau 2, nós vamos ter uma inequação de segundo grau, beleza? Bem, é uma definição bem simples e bem vaga até um pouco, mas é o compreendimento que nós temos sobre inequação de segundo grau. Agora, nós vamos para a parte mais prática, que é o objetivo. Por quê? Porque no estudo de inequações, o objetivo é adquirir práticas de exercício. Por exemplo, eu acredito que muitos de vocês que estejam estudando inequação sabem definir qual será o conjunto de solução dessa seguinte expressão: x ao quadrado mais 2x menos 3. Caso não saibam, vamos tentar aprender agora, beleza? O primeiro procedimento de se resolver uma inequação, primeiramente, é você definir as raízes, ou seja, definir as raízes. Eu vou mudar aqui a cor para um preto, para cá com mais enfoque. Então, o nosso objetivo é definir as raízes. Mas você pode estar me perguntando, por que eu vou definir as raízes se isso aqui não é uma inequação de igualdade? Bem, como vocês podem observar aqui, nós temos que encontrar valores de x que assumam que essa expressão seja maior que zero. Por exemplo, x igual a 4. Ou seja, 4 ao quadrado mais 2 vezes 4 menos 3. Isso aqui é maior do que zero? Bem, é só verificar. 4 ao quadrado é 16, mais 2 vezes 4 dá 8. 16 mais 8 é 24. E 24 menos 3 é 21. E 21 é maior do que zero. Ou seja, o 4 é uma solução dessa inequação. Porém, o 4 não é uma única solução que isso aqui é válido. O 5 também provavelmente será. O 6, o 7, vai ter 6,5. Vai ter quase infinitos termos que são solução dessa inequação aqui. Ou seja, o nosso objetivo é determinar esse conjunto solução de todos os termos. Então, o primeiro procedimento nós definirmos as raízes, ok? Então, vamos definir as raízes. Então, como nós fazemos para definir as raízes? Nós observando aqui essa expressão e vamos calcular delta e Bhaskara, beleza? Ou seja, primeiramente vamos calcular delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, se delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes c, então delta será igual a 2 ao quadrado, que é o valor que acompanha x, é o 2, menos 4 vezes 1. 1 acompanha o a acompanha x ao quadrado, então é 1. E c é a constante da expressão, nesse caso menos 3. Então, nós chegamos à seguinte conclusão aqui, que 2 ao quadrado é 4, menos com mais e com menos vai dar mais, e 4 vezes 3 é 12, ou seja, 4 mais 12 é 16. Delta é 16. E se delta é 16, então vamos fazer isso aqui diretamente, x é igual a menos b. Quem é b? b é 2, então aqui será menos 2. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 16, então a raiz de 16 é 4. Isso aqui divisível por 2 vezes a. Quem é a? 1. Então 2 vezes 1 é 2. Ou seja, eu utilizei Bhaskara aqui, ok? Você pode fazer o procedimento passo a passo, mas eu tentei fazer um pouco mais direto. E a partir disso nós podemos determinar x', que será o valor que x assume quando na operação de mais e menos for mais. Ou seja, menos 2 mais 4 vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. E agora x duas linhas. E x duas linhas será o que? Menos 2 e menos 4 vai dar menos 6. E menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3.
Ou seja, aqui será menos 3, ok? Então, logo, as raízes da expressão vai ser x igual a menos 3 e x igual a 1. Ordenando isso do menor para o maior, ok? Agora, a seguinte circunstância que nós vamos ter que fazer é definir a concavidade, ou seja, o sinal, perdão. Definir o sinal da expressão. O sinal da expressão. Ou seja, como nós fazemos para definir o sinal da expressão? É bem simples. Bem, a primeira coisa que nós temos que observar é a constante, dado a constante, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Nós sabemos que se a for maior do que zero, essa expressão, que é uma função de segundo grau, ela vai ter uma parábola com concavidade voltada para cima. Ou seja, caso a seja menor do que zero, ela vai ter uma parábola com concavidade para baixo. E quando isso acontece, nós podemos definir os sinais da expressão. Por exemplo, como aqui teve raízes, ou seja, eu vou tentar representar aqui graficamente, como vocês podem ver. Eu vou tentar expressar aqui graficamente. Ó, primeiro aqui. Vou desenhar um intervalo, perdão. Observe o seguinte, imagina que isso seja o eixo x, ok? Enquanto menos 3 e 1 são os valores que estão no eixo x, né? Por quê? Porque são os valores das raízes, e as raízes são os valores quando y é igual a zero. Então, nós temos que a parábola vai passar desse jeito aqui, ó. Eu vou fazer ela tracejada. Agora, por que a parábola passa desse jeito? Porque nessa expressão aqui, a é maior do que zero, ó. Quem está acompanhando x ao quadrado é 1, então a é igual a 1, que é maior do que zero. Ou seja, a parábola era para cima. Como vocês podem ver, acima do eixo x só tem valores positivos, ou seja, e abaixo de x só tem valores negativos. Ou seja, a parábola ela será positiva aqui, ela vai assumir valores negativos aqui, e ela vai assumir valores positivos aqui. Ou seja, nós determinamos um sinal de uma função quadrática, ok? Então, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. E o que nós concluímos a partir desse intervalo? Nós concluímos o seguinte, ó, que quando x é menor do que 3, nós obtemos o quê? Nós obtemos que x é menor que 3, então x só vai assumir valores maiores do que zero, ou seja, então y vai assumir, essa expressão aqui vai assumir valores maiores do que zero. Ó, x ao quadrado mais 2x menos 3 vai assumir valores maiores do que zero. Quando x é maior do que 1, isso implica dizer que essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 3 também vai assumir valores maior que zero. Aí você pode me perguntar, como eu posso concluir que isso aqui está assumindo valores maior que zero? Ou seja, por quê? Porque é só você observar aqui, ó, quando x é maior do que 1, só existe valores positivos. E se é valor positivo, então significa que é maior do que zero. Se for valor negativo, é menor do que zero, ok? Então, como vocês podem observar, ó, quando x é menor que menos 3, aqui só tem valores positivos, porque está crescendo. Aqui, como vocês percebem, isso interceptou aqui, por isso que essa parte aqui, esse intervalo é negativo, enquanto esses dois aqui é positivo. Ou seja, nós encontramos que os intervalos em que x é maior do que zero são esses aqui, ok? Então, o que nós vamos concluir? Nós vamos concluir que, ó, definimos o sinal da expressão, nesse caso, que foi isso aqui, e agora nós vamos dar a solução. A solução é
Escrevendo com algebrismo, nós temos que x pertence aos reais. Agora, por que os reais se eu não dei os conjuntos antes? Porque quando nós trabalhamos esse conteúdo, nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, ok? X pertence aos reais, tá o quê? X, ele tem que ser menor que 3, porém existe um problema. É menos 3 aqui, pessoal, então eu já vou corrigir aqui. Talvez você já deva ter percebido se eu é menos 3, ok? Então, x é menor do que menos 3 e x é maior do que 1. Para essa expressão aqui ser maior do que 0, ou seja, x tem que ser menor que 3 e x tem que ser maior do que 1. Nesse caso, nós vamos colocar um ou, né? Porque se fosse o i, ele teria que ser as duas coisas ao mesmo tempo. O que não é inviável, né? É impossível x ser maior do que 1 e menor que menos 3 ao mesmo tempo. Vou beber água aqui. E espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, essa aula é dedicatória a só praticar exemplos e eu vou praticar alguns exemplos até vocês entenderem, ok? Como esse exemplo aqui, ó. Resolva a seguinte equação: x ao quadrado mais 6x mais 9. Pessoal, vocês podem observar uma coisa aqui. Nós podemos fazer os mesmos procedimentos, que é... Eu vou colocar aqui, o primeiro é definir as raízes, ou seja, definir as raízes. Definir as raízes. Depois encontrar o sinal lá, os sinais. O sinal da função, ou seja, da expressão. E depois fazer o conjunto de solução. Isso está válido. Agora observe isso aqui. Para vocês que estudaram binômio de Newton e fazer... Nós sabemos que isso aqui é a mesma coisa que x mais 3 elevado ao quadrado, ok? Ó, se nós deduzimos essa expressão, nós podemos dizer que isso aqui é igual a isso, ok? A mesma coisa aqui, ou seja, isso aqui vai ser maior do que 0. Logo, o único conjunto de solução aqui é que x mais 3 tenha que ser maior do que 0, provavelmente. Perdão, deixa eu... Não. Agora, o primeiro procedimento é nós definirmos as raízes, ou seja, nós temos que definir as raízes quando x mais 3 é igual a 0. Logo, as raízes da solução é x igual a menos 3, ok? Agora vamos definir o sinal da função. Como essa expressão aqui só tem uma única raiz, o que nós vamos fazer? Eu vou definir um intervalo. Vou colocar até aqui um pouco mais. Como vocês podem ver, eu defini um ponto somente, que é o ponto menos 3. E o que acontece? Acontece que a parábola ela só vai passar por aqui, no menos 3, ok? Ou seja, se a parábola ela só passa aqui, então isso significa que os sinais, ó, x, aqui, ó, esse sinal aqui vai ser positivo, esse sinal aqui vai ser positivo e só. Não existe sinais negativos nessa expressão. Então, nós queremos definir que x ao quadrado mais 6x mais 9 tem que ser maior que 0. Lembrando que quando essa expressão for igual a menos 3, nós vamos obter o que, ó? Menos 3 ao quadrado mais 6 vezes menos 3 mais 9. Isso aqui tem que ser maior que 0, ó. Menos 3 ao quadrado vai ser 9. Mais 6 vezes menos 3 vai ser menos 18. Isso mais 9. Ó, 9 mais 9 é 18. 18 menos 18 é 0. 0 é maior do que 0? Não. Ou seja, a única condição que essa expressão tem que ter é que x tem que ser
diferente de zero para isso ser positivo. Ok? Ou seja, qualquer valor de x que nós assumimos aqui que seja diferente de zero, essa expressão vai ser maior que zero. Logo, nós concluímos o que, pessoal? Nós concluímos que solução x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de zero. Isso aqui é o conjunto de solução dessa expressão, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Esse é outro exemplo de inequação, é outra circunstância, e nós vamos aprender diversas circunstâncias, ok? Aqui, resolva a seguinte inequação. Nós queremos o x ao quadrado mais x mais 1, que seja menor do que zero. Ou seja, então a primeira coisa a fazer é definir as raízes, ok? Então vamos definir as raízes e nós vamos ter o seguinte. Primeiramente eu vou determinar delta. Delta é quem? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a... b é 1, que é o valor que está acompanhando x, ou seja, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, que é c. Ou seja, delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Ou seja, delta é igual a menos 3. Como vocês podem ver, delta ele foi um número negativo. Logo x ao quadrado mais x mais 1 não possui raízes, ok? Então, eles não possuem raízes. E se ele não possuir raízes, significa que essa equação não tem solução? Não. Pode ter solução. Porém, nós temos que observar o seguinte. Imagina assim, que deixa eu tentar formar aqui, ó. Que eu dei um gráfico para vocês. E esse gráfico aqui, ele não tem raiz, ou seja, ele não passa pelo eixo x. Ou seja, ele pode ser uma parábola que não passa pelo eixo x e ela pode estar assim. Ou ela pode ser uma parábola que está assim, ó. E também não passa pelo eixo x. Ou seja, se não tiver raiz, não significa que isso aqui não é uma inequação de segundo grau. Significa que ela não passa pelo eixo x. E o que nós vamos concluir disso? Significa que ela só possui valores positivos ou só possui valores negativos. E como nós vamos concluir que ela possui só valores positivos e só valores negativos? Observando a constante. Ou seja, o segundo procedimento é observar a constante. A constante que determina a concavidade. Ou seja, aqui, A é maior do que zero ou menor do que zero? Bem, nós sabemos que aqui A é 1, né? Então, A é maior do que zero, que é essa daqui. E se A é maior do que zero, significa que a concavidade está voltada para cima. E se está voltada para cima, ela vai estar acima do eixo x. Por quê? Porque é impossível que a parábola ela tenha uma concavidade voltada para cima e que ela esteja aqui embaixo. Porque se ela estivesse aqui embaixo, iria se interceptar com o eixo x em algum momento. Mas, como é uma concavidade voltada para cima, então ela só assume valores positivos. Como vocês podem ver, esse quadrante aqui é positivo e positivo. Isso aqui são os quadrantes negativos que assumem y, ok? Y será positivo aqui, aqui, e negativo aqui, aqui. Que y geralmente é o valor da expressão toda. Logo, nós vamos concluir o quê? Que essa expressão aqui, ela só assume o quê? Valores positivos. E se elas assumem valores positivos, ou seja, qualquer valor positivo é maior do que zero, né? Mas nós queremos aqui resolver a seguinte equação em que x ao quadrado mais x mais 1 é menor do que zero. Então, existe algum valor nessa expressão que é menor do que zero? Não. Logo, o conjunto de solução dessa expressão aqui será não vai ser x. O conjunto de solução dessa equação será o conjunto vazio, ok? Então, não existe nenhum valor que essa expressão aqui seja menor do que zero, ok? Espero que vocês tenham entendido essa ideia. Agora vamos para outro exemplo aqui, ó.
x ao quadrado mais 2x mais 3 tem que ser menor ou igual a zero. Então, se é menor ou igual a zero, a primeira coisa que nós vamos definir são as raízes, correto? Então, vamos definir o valor de delta. Então, delta é igual a 2 ao quadrado, nesse caso porque b é 2, menos 4 vezes 1 vezes 3. Ou seja, 2 ao quadrado é igual a 4. 4 menos 12 é igual a menos 8. Logo, delta ele não é um valor positivo, é um valor negativo. Logo, então, isso aqui não possui soluções, raízes. E se não possui raízes, significa que essa expressão aqui, ou ela não intercepta o eixo x. E se ela não intercepta o eixo x, significa que ela está aqui em cima ou ela está aqui embaixo. E como nós podemos observar se ela está em cima ou embaixo? É só observar a constante aqui, ó. Aqui nós temos que a é maior do que zero novamente, porque quem está acompanhando x ao quadrado é 1. Logo, a é maior do que zero. Se é maior do que zero, significa que a parábola está aqui em cima. E se está aqui em cima, significa que todos os valores dessa expressão são positivos, ok? E se são positivos, logo, qualquer valor que você assumir para x aqui será maior do que zero. Mas nós queremos encontrar os valores que são menor ou igual a zero. Então, o que nós vamos concluir? Que o conjunto de solução dessa expressão aqui é o vazio, beleza? Como vocês podem ver, eu utilizei outra anotação aqui de conjunto vazio. Bem, espero que vocês tenham entendido esses procedimentos. Esses são os procedimentos básicos da equação. Qualquer dúvida, sugiro acompanhar o livro Diese. Sugiro pesquisar em outros canais no YouTube, porque talvez vocês não aprendam comigo ou com a professora aqui. Isso é normal, você sempre se identificar com algum tipo de aprendizagem em si. Talvez eu tenha sido muito rápido também, ou não. E é muito importante vocês interpretar isso. Agora vamos para outros exemplos, ok? Agora, nós vamos trabalhar aqui com um exemplo totalmente diferente dos demais. Ó, resolva a seguinte equação. Como vocês podem estar observando, nós temos um produto de duas equações do segundo grau. Logo, nós estamos trabalhando com uma equação de quarto grau, ou seja, então não é do segundo grau ou é do quarto grau? Qual é o termo? Nós podemos dizer que é uma equação biquadrática, ok? Então, não seria elegante tentarmos fazer esse produto aqui, por quê? Porque daria mais trabalho ainda. E existe um método matemático que vai nos permitir definir essa equação a partir somente dessas expressões. E que método é esse? Vamos descobrir. Ou seja, vamos primeiramente definir as raízes dessa equação, que eu vou chamar ela de f de x. E depois vamos definir as raízes dessa, que eu vou chamar de g de x, ok? Então, definindo as raízes de f de x, ou seja, f de x sendo igual a zero, vamos definir as raízes dessa expressão aqui, ou seja, delta será igual a b ao quadrado menos 4ac. E quem será delta? Delta é b ao quadrado. B é menos 1, então nós vamos ter menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a, quem A é 1, e C é menos 2. Logo, essa expressão aqui, delta, será igual a menos 1 ao quadrado é 1, menos com mais e com menos vai dar mais, 4 vezes 1 vezes 2 vai dar 8. Ou seja, delta é igual a 9. Se delta é igual a 9, vamos definir x. X nós temos o quê? Menos b. Quem é b? B é menos 1, ou seja, menos com menos 1 vai dar um positivo. Isso aqui vai ser mais ou menos raiz de delta, quem é delta, 9. Então, a raiz de delta é 3. Isso aqui dividido por 2, porque está multiplicando, a é 1, então 2 vezes 1 é 2. E a partir disso, nós vamos definir x'. X' é quem? 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. E x duas linhas será 1 menos 3, menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Ou seja, o conjunto de solução dessa expressão aqui é 2 e menos 1, ok? Agora vamos definir g de x.
Talvez eu esteja sendo muito rápido, ok? Então eu peço desculpa. Você pode desacelerar o vídeo ou até acelerar se eu está sendo lento. É porque é muita coisa que eu tenho que explicar e eu quero que você só entenda os procedimentos que eu estou utilizando para você resolver as inequações. Por quê? Porque o mais importante é você entender os procedimentos para diferentes circunstâncias. Por exemplo, eu acredito que você saiba Bhaskara, correto? Porém, pode haver situações que Bhaskara seja mais complicado utilizar a forma de Bhaskara ou não. Então, eu quero que vocês saibam essas estratégias, saibam resolver diversas questões de diferentes formatos. É muito importante isso. E continuando, vamos definir aqui, ó, g de x. Primeiramente, eu vou definir o delta daqui. Menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Isso aqui é o seguinte, ó. 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3. 4 ao quadrado é 16. 16 menos com menos vai ser menos. 4 vezes 1 vezes 3 vai dar 12. E 16 menos 12 é igual a 4, ou seja, delta é igual a 4. E como delta é igual a 4, vamos definir o valor para x, ou seja, menos b, quem é b? É 4, então nós temos menos 4 mais ou menos raiz de delta, que é 2. Isso aqui dividido por menos 1, ou seja, isso aqui é menos 2. Então prestem atenção ao realizar o procedimento de Bhaskara, ok? Aqui embaixo muita gente sempre esquece. Eu até já esqueci várias vezes isso aqui. Então eu aconselho vocês prestarem atenção nisso. E agora vamos definir x', que vai ser menos 4 mais 2 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. E x duas linhas vai ser menos 4 e menos 2 vai ser menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 vai ser 3. Caso não tenha entendido, é só observar aqui os procedimentos. Ó. Menos 4 mais 2 dividido por menos 2. Isso aqui vai ser, ó, menos 4 mais 2 vai ser menos 2. E menos 2 dividido por menos 2, isso aqui vai ser igual a 1. E menos 4 menos 2 dividido por menos 2 vai ser igual a menos 4 com menos 2 é menos 6. E menos 6 dividido por 2 faz o jogo de sinal, lembre-se disso, menos com menos vai dar mais. Isso aqui vai ser 3, ok? Ó, aqui o mesmo procedimento, eu fiz jogo de sinais. Então aqui vai ser 1 e vai ser 3. Agora, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é definir os intervalos de cada um. Ó, aqui nessa expressão nós temos que o seguinte, que a é maior que zero, então a concavidade está voltada para cima. Ou seja, nós temos que f de x é uma expressão menos 1 e 2, ou seja, vou colocar aqui, ó, menos 1 O mais difícil é fazer uma reta usando aqui essa mesa. Menos 1 e 2. Ok? E pronto. Isso aqui, como a é maior que zero, isso aqui vai ser uma parábola. Ou seja, se isso aqui é uma parábola, significa que aqui é positivo, aqui é negativo, os valores que estão entre menos 1 e 2 serão negativos, e aqui será positivo, ok? Eu vou até apagar isso aqui e vou tentar fazer de uma forma colorida aqui. Mais, menos e mais. Agora para g de x, nós vamos também definir esse intervalo, ok? Então vamos definir, ó, aqui está entre 1 e 3, então vamos começar aqui, ó. Vamos definir um aqui. E 3. O meu 3 está horrível, parece um C, então talvez esteja pequeno para vocês. 3. Pronto. Então,
Como A é menor do que zero nessa expressão, porque aqui é negativo, é menos 1, logo, então, isso aqui vai ter uma parábola com a concavidade para baixo. Ok? E como vai ter uma parábola com a concavidade para baixo, significa que aqui vai ser negativo, como vocês podem observar. Aqui vai ser positivo, porque é o único que está acima do eixo. E aqui será negativo também. E por que eu fiz isso daqui, ó? Como nós estamos trabalhando com um produto de duas equações, então vamos realizar o produto de intervalos. Então vamos realizar o produto aqui, ó, de intervalos. Nós temos o que? Que f de x vezes g de x. Mas é um produto totalmente diferente. Nós vamos fazer apenas jogos de sinais, ó. Eu vou colocar aqui menos 1, 1, 2 e 3. E vou fazer uns tracejados aqui, ó, para vocês observarem. Isso aqui é menos 1. Aqui é 1. Aqui é 2. E aqui é 3. Agora você pode observar o seguinte, ó. Como isso aqui é um produto, vamos definir jogo de sinais, ó. O que nós vamos fazer? Não tem esses sinais que nós determinamos? Vamos realizar o famoso jogo de sinais, ó. Mais com menos, aqui vai ser menos, né? Nessa expressão aqui, ó, menos com menos, aqui vai ser mais, então. Aqui também tem um menos, aqui também tem um mais, nessa expressão. Então, menos com mais, aqui será menos. E aqui, ó, 2 e 3, ó, aqui será mais, ou seja, mais com mais, aqui será mais. Mais com menos, aqui será menos. Talvez esteja muito desorganizado aqui. Eu vou tentar replicar novamente, ok? Porque talvez esteja desorganizado. E esteja muita informação. Então, deixa eu definir aqui ao lado. Ó, eu vou colocar novamente f de x. F de x é menos 1 e 2. Correto? Pronto. Isso. G de x é um e 3. E eu vou querer determinar o produto de f de x e g de x, porque nós estamos trabalhando com uma inequação produto. Então, eu vou definir aqui todos os intervalos, ó. Menos 1, 1, 2 e 3. Pronto. Lembrando que como aqui essa expressão era maior que zero, nós tínhamos uma parábola aqui, ó. E essa parábola, ela determinava o quê? Perdão. Essa parábola é para cima, não é para baixo, já estou me confundindo. Ó, isso aqui, ó. É uma parábola voltada para cima. E como é voltada para cima, nós temos que aqui é positivo. Aqui vai ser negativo. Como vocês podem ver, esse intervalo vai ser negativo. Eu estou dividindo em duas partes de intervalo negativo por causa desse 1 aqui que está embaixo, que eu quero fazer o jogo de sinais. E aqui será positivo
no seguinte intervalo. Aqui, nós sabemos que A foi menor do que zero, ou seja, essa parábola aqui teve a concavidade para baixo. E se teve a concavidade para baixo, significa que aqui no meio é positivo e aos seus extremos, ou seja, são negativos, ok? E são essas informações que eu estou mostrando no momento, que nós tínhamos chegado anteriormente. Agora nós vamos definir o produto de intervalos. E como nós fazemos esse produto? Como eu já tinha feito anteriormente, isso será feito com jogo de sinais, correto? Porém, por que isso é feito com jogo de sinais? Observe o seguinte, se essa expressão aqui, ó, nós temos o que? Nós temos f de x vezes g de x, isso aqui tem que ser maior do que zero. Ou seja, se o valor daqui for positivo e o valor daqui for positivo, então mais com mais vai dar mais. Isso aqui será maior do que zero. Se os valores que estão aqui forem positivo e aqui negativo, vai ser mais com menos, menos. E menos seria menor do que zero. Menos com mais, a mesma coisa. Seria um valor negativo. Isso aqui também seria menor do que zero. E se for menos com menos, aqui vai ser maior do que zero. Por quê? Porque menos com menos vai daria mais e os valores que estavam aqui seriam positivos. Ou seja, por isso que a gente faz esse jogo de sinais aqui. Então, vamos fazer o jogo de sinais dessas expressões e ver o que vai dar? Vamos. F de x e g de x, ó, mais com menos é menos. Menos com menos é mais. Menos com mais é menos. Mais com mais é mais. E mais com menos é menos. Logo, o que eu vou concluir a respeito disso aqui? Vou concluir que o conjunto de solução dessa expressão será definido por x pertence aos reais, tal que, como eu quero os valores que são maiores do que zero, os valores que são maiores do que zero é menos 1, x está entre menos 1 e 1, ou x está entre 2 e 3. Justificando esses procedimentos. Deixa eu afastar para cá, pro lado. E encerrar aqui, ó. Então, o conjunto de solução é x pertence aos reais, tal que x está entre menos 1 e 1, ou x está entre 2 e 3. E uma coisa que eu quero dar de ferramenta para vocês estudarem, eu acho que vocês conhecem esse aplicativo aqui, chamado Photomatch. E o Photomatch é um aplicativo que eu utilizo muito para verificar algumas contas matemáticas. Por exemplo, eu vou escrever aqui a minha expressão, que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado menos x menos 2, e vou colocar a expressão menos x ao quadrado mais 4x menos 3. E vou dizer que isso aqui tem que ser maior do que zero. Deixa eu ver se está correto. Não está correto, eu digitei errado. Ó, e esse aplicativo, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu até vou mudar aqui a câmera. Ó, deixa eu ver. Esse aplicativo aqui, ele dá o conjunto solução dessa expressão aqui, ó. Ele dá o conjunto solução. Apagou a tela. E depois eu vou mandar um print para vocês desse aplicativo para vocês baixarem e vocês corrigirem as suas atividades para ver se elas estão corretas, os procedimentos de cálculo, ok? Lembrando que é um aplicativo bem legal e bem prático, caso vocês não conheçam ele. Tá mostrado, e caso vocês já conhecem, utilize ele para o seu bem, não para o seu mal, ok? Talvez não utilize ele para provas, essas coisas, utilize ele para aprender, porque eu aprendi muita coisa por ele. Por exemplo, inequação.
Eu vi o passo a passo da resolução dessa equação por ele. E aprendi a praticar a equação com ele. Da mesma coisa, função modular, função exponencial e função logarítmica, que são os próximos conteúdos que vocês vão ter, ok? Agora eu vou mudar aqui a câmera novamente e vou continuar. Bem, pessoal, nós já fizemos isso aqui, ó. Resolva a seguinte equação. E agora vamos para essa daqui. Essa daqui é uma inequação que eu ainda não fiz. Lembrando que todas as questões eu também não fiz. Talvez eu possa fazer algum erro. Por isso que eu vou ficar constantemente conferindo aqui no meu Photomatch, ok? Então, vamos verificar isso aqui, ó. Resolva a seguinte inequação. Como vocês podem ver, nós temos uma inequação de grau 3. Como nós vamos fazer isso aqui, então? Nós vamos tentar fazer alguma alternativa que transforme isso em uma equação de grau 2, ok? Então, como vamos fazer isso, ó? Sabendo disso, ó, sabemos aqui, ó. Se aqui fosse 1, se x fosse 1. Se x fosse 1, nós teríamos 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 ao quadrado, ou seja, 1 menos 2 menos 1 mais 2. Ou seja, nós teríamos isso aqui igual a zero. Ou seja, essa expressão toda seria igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, logo 1 é uma solução dessa expressão. Ou seja, nós podemos aqui então determinar que essa expressão aqui pode ser representada por um valor aleatório de grau 2, em que aqui nós temos x mais 1. Isso sendo maior do que zero, ok? Essa é a intenção. E agora, qual seria essa expressão aqui? Bem, caso vocês não tenham estudado polinômios, sugiro que vocês estudem um pouco de polinômios para resolver essas questões aqui, ó. X ao quadrado menos 2x ao quadrado menos x mais 2. Eu vou realizar essa divisão aqui por x mais 1. E realizando essa divisão, o que restar aqui, o valor restante aqui, vai ser o valor que vai estar acompanhando aqui, ok? Caso você não tenha visto polinômio, ó. Então, eu vou determinar um valor que multiplica aqui e que seja provavelmente o inverso, ó. Vamos colocar aqui. Se eu colocar aqui x ao quadrado, por exemplo, ó, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, ou seja, eu vou poder subtrair aqui, ó, menos x ao cubo. Lembrando que quando aqui eu realizo o produto aqui, se aqui for positivo, eu faço aqui sinal negativo. Se aqui for negativo, isso aqui vai ser positivo, ok? Vocês vão entender isso quando eu realizar todo o procedimento, ó. X ao quadrado mais 1 dá x ao quadrado, ou seja, eu vou colocar aqui menos x ao quadrado, ok? E realizando esse procedimento aqui de operação, eu vou poder cortar isso aqui. E eu vou ter menos 2x ao quadrado, menos x ao quadrado, eu vou obter menos 3x ao quadrado, menos x mais 2, ok? Menos 3x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 2. Agora vamos selecionar outro valor aqui, ó. E qual valor seja esse? Vamos colocar aqui menos 3x. Por que eu coloquei menos 3x? Porque, ó, menos 3x vezes x vai dar menos 3x ao quadrado. E se deu menos 3x ao quadrado, eu vou passar para cá sendo com sinal oposto, ou seja, sendo positivo, ou seja, eu vou ter mais 3x ao quadrado. Agora, menos 3x ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que menos 3x. Então, aqui vai ser mais 3x, ok? Então, eu vou poder anular esse com esse. E menos x mais 3x vai ser a mesma coisa que 2x, fazendo a operação de polinômios. E esse 2 desce novamente. Lembrando, caso você não saiba polinômio, sugiro você dar uma revisada nesse tópicozinho aqui, só para resolver isso. Eu vou tentar também exemplificar de outra forma com o Photomatch, ó.
Agora vamos determinar um valor que anule isso aqui, ó. Seja aqui, ó, mais 2. Nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes x vai ser 2x. Se deu 2x positivo, então aqui vai passar negativo, ou seja, menos 2x. E 2 vezes 1 vai dar 2. Se aqui deu 2 positivo, aqui vai passar menos 2 negativo. E a partir disso eu vou poder cortar. E aqui eu vou obter o resto zero. Logo, essa expressão aqui, se eu dividir a expressão por essa, eu vou obter essa. Consequentemente, então, esse resultado aqui que nós obtemos, x ao quadrado menos 3x mais 2 vai ser o valor que multiplica com esse e que nós vamos obter esse resultado aqui, ok? Bem, caso seja difícil, sugiro dar uma olhada em polinômios, ok? Eu vou apagar esse rascunho aqui e vamos determinar aqui o conjunto solução dessa nova inequação que nós obtemos saindo disso aqui, beleza? Nós temos uma inequação de grau 2 e nós temos a expressão x mais 1. Então, seja isso aqui g de x, vamos assumir aqui novamente f de x, isso aqui g de x, ok? Assumindo essa expressão aqui, o que nós vamos obter? Nós vamos obter o seguinte, ó. X ao quadrado menos 3x mais 2. Determinando as raízes da expressão, nós vamos ter que delta é igual a menos b ao quadrado menos 4ac. E que b é menos 3, ou seja, nós vamos ter aqui 9. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2, ou seja, 4 vezes 1 vezes 2. Isso aqui é 9 menos 8. Isso aqui vai ser igual a 1. Ou seja, delta vai ser igual a 1. Beleza? Se delta é igual a 1, vamos definir x, né? X vai ser igual a menos b. Se b é menos 3, então aqui vai ser 3. Como vocês percebem, cada conta eu estou acelerando a minha explicação. Por quê? Porque isso aqui eu acho que vocês já sabem. Caso vocês tenham dificuldade nisso aqui, sugiro dar uma revisada em um procedimento de inequação, ok? Ou seja, de inequação não, de Bhaskara, das raízes, ok? Isso aqui vai ser 3, mais ou menos, raiz de 1, que é 1, dividido por 2. Logo, as raízes dessa expressão aqui vai ser 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. X é igual a 2. E x vai ser igual a 1. Beleza? Ó. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Logo, x é igual a 2 e x é igual a 1. E por consequência disso, nós temos o quê? Que essa expressão aqui, x é igual a 2 e x é igual a 1. Agora aqui nós vamos observar o seguinte detalhe. Nós temos uma inequação de primeiro grau. Logo, se aqui for menos 1, então, perdão, para definir as raízes dessa expressão, nós temos aqui que x mais 1 é igual a 0. Logo, x vai ser igual a esse 1 passa para o outro lado, fica negativo, e nós vamos obter menos 1. Beleza? Ou seja, nós encontramos as raízes dessa equação do primeiro grau e dessa equação do segundo grau. E agora nós vamos fazer aqueles intervalos. Eu estou bebendo muita água porque minha garganta está um pouco seca. Pronto. Ó, f de x e g de x. Então vamos definir o intervalo de f de x. F de x está entre 1 e 2, então vou colocar aqui 1 e 2. Ficou feio, deixa eu tentar endireitar aqui, ó. Aqui é 1. E aqui vai ser 2, ok?
Ó, e g de x. G de x nós temos que x tem que ser... O valor que nós assumimos foi x igual a menos 1. Logo nós temos o seguinte aqui, ó, menos 1. Vou até colocar aqui um pouco no início, ó. Menos 1. Pronto. Agora vamos determinar os sinais dessas duas funções. A primeira coisa a fazer é observar aqui na função segundo grau que a é igual a 1. Nesse caso, a é maior do que 0. E como é maior que 0, então a parábola tem a concavidade para cima. Então, nós temos essa concavidade aqui, ó. E como tem essa concavidade, agora vamos determinar os sinais. Nesse caso, os sinais aqui será positivo, positivo, negativo e positivo. Eu acho que vocês estão familiarizando com isso aqui. E agora vamos definir o sinal dessa função aqui, que é do primeiro grau. Lembrando que a função do primeiro grau, ela geralmente é assim, ó, x mais 1, isso aqui é uma função do primeiro grau. Se definirmos isso graficamente, nós vamos definir que isso aqui, ó, vai estar aqui. Nessa expressão. E quando x é igual a 0, quando x é igual a 0, a expressão aqui é igual a 1. Ou seja, então vamos definir aqui x é igual a 0. Nesse caso, esse valor aqui, ó, quando x é igual a menos 1, isso aqui vai ser assumir o valor y igual a 0. Então, deixa eu concluir meu pensamento. Perdão, aqui, ó. Pronto. Observa aqui que a partir de que x é maior do que menos 1, isso aqui está acima, ou seja, isso aqui está positivo, ó. Lembrando que o menos 1 está aqui, nesse ponto. E quando x é menor do que menos 1, esse valor ele é negativo, como vocês podem ver. Lembrando que o sinal de uma função afim é definido a partir de um ponto, e esse ponto, o lado deles vai ser positivo ou negativo, ok? Então, nós temos que aqui vai ser tudo positivo. E aqui será negativo, ok? Da esquerda é negativo e os valores da direita são positivos. Por causa do gráfico aqui desse pequeno esboço. E a partir disso, eu já vou poder fazer o jogo de sinais. Ou seja, o produto de f de x vezes g de x. Isso aqui o que vai acontecer? Ó, 1 menos 1. 1 e 2. Vamos definir o jogo de sinais aqui, ó. Mais com menos vai ser menos. Mais com mais vai ser mais. Beleza? Menos, ó, menos com mais, nesse caso, menos com mais, aqui vai ser menos. E mais com mais, aqui vai ser mais. Logo, o que nós vamos concluir aqui nessa expressão? Nós vamos concluir que o conjunto de solução dela é x pertence aos reais, tal que x está entre menos 1 e 1, ou x é maior do que 2. Esse aqui é um entendimento simples, eu acho. E nós vamos conseguir resolver essa inequação a partir desse método. Como vocês podem observar, eu utilizei uma expressão aqui polinomial, ou seja, eu defini uma das raízes, x era igual a 1, nesse caso, e depois eu utilizei a divisão de polinômios, e com a divisão de polinômios eu poderia resolver essa equação aqui, beleza? Porém, essa inequação produto, eu não sei se a professora passou ela para vocês, porém é bom nós entendermos essa inequação, beleza?
Então, pessoal, agora o nosso objetivo é resolver essa inequação aqui. E como vocês podem ver, nós estamos trabalhando com a inequação quociente, porque estamos dividindo duas expressões, ou seja, duas expressões que podem ser equações de segundo grau. Por isso que é uma inequação de segundo grau com quocientes, ok? E como nós fazemos para resolver essa inequação? A primeira coisa que vocês devem notar nos exemplos anteriores é que a gente fez jogo de sinais. Por exemplo, aqui, ó, mais com menos deu menos, mais com mais deu mais, menos com mais deu menos. Isso só acontece porque nós estamos fazendo o produto de duas inequações. E, por exemplo, se aqui fosse positivo e aqui fosse negativo, o produto desse valor aqui com esse seria um produto com valor negativo. E negativo não poderia ser maior que zero. Então, foi esse motivo que nós utilizamos para resolver uma inequação produto. Esse mesmo motivo nós também podemos aplicar em uma inequação quociente, em que se nós tivermos aqui, ó, um valor positivo dividido pelo outro valor positivo, nós vamos obter um valor positivo na expressão. Nesse caso, fazendo isso aqui com letras, que para ficar mais nítido, ó, se eu tenho mais A dividido por mais B, isso aqui é a mesma coisa que mais A dividido por B. Se eu tenho menos A dividido por B, ou seja, eu vou aqui tem mais, menos com mais vai dar menos, ou seja, eu vou ter menos AB. Se aqui é A e aqui é menos B, ou seja, o A vai ser positivo e eu vou fazer o jogo sinal, mas com menos vai dar menos, ou seja, eu teria menos A dividido por B. E o mesmo procedimento para menos A dividido por menos B. Eu iria fazer o jogo sinal, menos com menos daria mais, e eu teria mais A dividido por B. E desta forma, como vocês podem ver, tanto em uma fração é possível fazer o jogo de sinais. E é o que nós vamos fazer aqui para obtermos a seguinte resolução. Eu vou apagar esse rascunho e vamos começar a definir essa expressão. A primeira coisa a fazer é você colocar aqui, definir essa primeira expressão como f de x e essa segunda aqui como g de x, ou seja, nós temos duas equações do segundo grau. E agora vamos definir as raízes de ambas, nesse caso de f de x, que nós vamos obter o que? Nós temos que a é igual a 4, b é igual a 1 e c é igual a menos 5. E a partir disso aqui, ó, nós podemos definir delta, né? Que delta é quem? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? E b ao quadrado, nós temos o que? 1 ao quadrado menos 4 vezes a é 4, então eu vou repetir o 4, e c é menos 5, então eu vou colocar o menos 5 aqui, beleza? Então, delta, ele vai ser, 1 ao quadrado é 1. Menos com mais e com menos vai dar mais, beleza? 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 5 vai dar 80. E 80 mais 1 é 81. Logo, delta é igual a 81. Agora, nós vamos aplicar isso utilizando aqui a fórmula de Bhaskara, que afirma que menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Eu vou apagar aqui porque parece que eu estou fazendo um sinal diferente, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui é mais ou menos. E a partir disso, vamos substituir, menos b. Quem é b? B é 1. Então, nós vamos ter, fazendo jogo sinal, nós vamos ter menos 1. Mais ou menos delta. Quem é delta? 81. Mas nós queremos saber raiz de delta. Quem é raiz de delta? 9. Então, nós temos mais ou menos raiz de 9 dividido por 2 vezes a. Quem é a? A é 4. Então, 2 vezes 4, nós temos o quê? 8. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa o quê? Para x', nós vamos ter menos 1 mais 9, 8. E 8 dividido por 8, 1. E aqui nós vamos ter menos 1 com menos 9, menos 10. Menos 10 dividido por 8
Menos 10 dividido por 8. Porém, menos 10 dividido por 8 dá para simplificar. Isso aqui vai ficar menos 5 dividido por 4 se nós simplificarmos isso aqui por 2, ok? Então, nós encontramos as raízes para f de x. E para g de x agora, o que nós também vamos encontrar as raízes. Nós temos que em g de x, nós temos que a é igual a 2, b é igual a menos 3 e c é igual a menos 2. Definindo delta, nós sabemos que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou substituir aqui, ó, menos 3 ao quadrado, que é o valor de b, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 2. Então, delta é igual a menos 3 ao quadrado dá 9. Menos com mais e com menos vai dar mais. 4 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. E 16 mais 9 é 25. Nós já sabemos, para o nosso processo ser mais rápido, raiz de delta é igual a 5, ok? Então, utilizando o básico, nós temos o quê? Que x vai ser igual a menos b. Quem é b? É menos 3. Então, vamos lembrar de fazer o jogo sinal. Menos com menos vai dar mais. Então, nós vamos ter 3 aqui. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 5. Isso tudo dividido por a. Quem é a? 2. Então, nós temos 2 vezes 2, 4. Agora, nós vamos poder definir as raízes da expressão. Que é 3 mais 5 dá 8. 8 dividido por 4 dá 2. Então, x' vai ser igual a 2. Enquanto x2' vai ser 3 menos 5, vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 4 vai dar menos 2 quartos. Isso aqui, eu vou tentar ultrapassar aqui. Nós vamos conseguir dizer que, simplificando essa expressão por 2, nós vamos dizer que isso aqui é igual a menos 1 meio. Beleza? Agora, eu fiquei automaticamente sem espaço. Então, eu vou tentar colocar aqui para o lado, beleza? Ó, a primeira coisa que nós sabemos é que f de x possui como raízes 1 e 5 dividido por 4, beleza? É menos 5 dividido por 4, 1 quarto. Vamos observar aqui direito. Menos 5 dividido por 4. E agora nós temos o que? Que g de x possui 2 e menos 1 meio, ok? Então, nós podemos definir, sabendo a raiz, nós podemos definir um intervalo e a interseção, né, entre ambos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos definir os intervalos. Ó, nós sempre damos uma olhada nessa expressão aqui, ó. Por que nós temos que dar uma olhada nessa expressão? Porque, caso eu não tenha falado nas anteriores, ó, quando você está trabalhando com isso aqui, significa que essa expressão aqui, por exemplo, os intervalos eles são abertos, que você irá trabalhar. Se nós estiver trabalhando com isso aqui, os intervalos eles vão ter que ser fechados, beleza? Porém, existe uma condição aqui, ó. Como o denominador tem que ser diferente de zero, pode acontecer que o numerador de cima seja fechado e o de baixo tem que ser aberto, beleza? É muito importante sacramentar isso. Mas como nós estamos trabalhando com dois intervalos abertos, então não tem nenhum problema, beleza? Agora, vamos tentar fazer aqui os intervalos. Nós temos o que? Que f de x, fazendo o intervalo menos 5 quartos, 5 dividido por 4 vai dar aproximadamente vai dar exatamente 1,25. Então, vamos fazer a representação aqui, ó. Menos 5 por 4. Isso aqui vai até 1.
Agora o g de x. G de x, nós temos o que, ó? Menos 1 meio. Lembrando que menos 1 meio, ele é maior do que menos 5 quartos, ok? Então nós temos aqui, ó. Vamos colocar ele bem perto do... Ó, deixa eu colocar aqui. Bem perto do zero, ó. De um possível zero. Então aqui vai ser menos 1 meio. Isso aqui é menos 1 meio. Vamos colocar o 2 aqui, beleza? O maior objetivo é definir os intervalos, ok? Agora, definindo os intervalos, como vocês podem ver, as minhas retas são todas tronchas. A primeira coisa a fazer é definir o valor da constante A, que está acompanhando as duas raízes, que ela vai nos justificar a parábola. Nesse caso, ó, nós temos o quê? Que A é maior que zero, porque A é 4. E A também é maior que zero aqui, porque A é 2. E como ambas são maiores do que zero, então nós temos que isso daqui vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima. O mesmo para a função g, correto? E como ambas são parábolas, dá para nós interpretarmos o sinal, ó. Aqui vai ser positivo, positivo, e aqui vai ser negativo, ok? Eu vou até me aproximar aqui, porque nós vamos fazer a interseção disso aqui. Enquanto aqui vai ser, ó, positivo, positivo, negativo e positivo, beleza? O nosso objetivo é determinar f de x por g de x, beleza? Então, nós vamos ter que fazer o jogo de sinais, ou seja, eu vou repetir toda essa expressão em um eixo só. E observando isso aqui, ó, o que nós temos? Vamos fazer o jogo de sinais, ó. Mais com mais vai dar mais. Menos com mais vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. E mais com mais vai dar mais. Agora, vamos tentar identificar isso aqui da seguinte forma. Como nós queremos os valores para essa expressão ser maior do que zero, significa que nós queremos os valores positivos, correto? E como queremos os valores positivos, nós temos o quê? Nós temos que esse intervalo aqui vai ser usado, esse intervalo aqui vai ser usado, e esse intervalo aqui vai ser usado. Logo, nós vamos concluir que o conjunto de solução dessa expressão aqui vai ser x pertence aos reais, tal que x, por exemplo, é menor do que menos 5 dividido por 4, caso vocês não tenham sacado, isso aqui é um 5, beleza? Menos 5 dividido por 4, ou x está entre menos 1 meio e 1, ou x tem que ser maior do que 2. Como vocês podem observar, é um intervalo enorme. Porém, esse intervalo aqui é bem importante nós identificarmos, ok? E deixa eu fazer uma ressalva aqui sobre essa questão. Eu tô com uma leve impressão que... Não, deixa pra lá, depois eu vejo isso. Pronto, nós concluímos que o conjunto de solução é essa daqui, ok? Agora vamos para a próxima questão. Então, pessoal, agora vamos tentar resolver essa questão aqui. E essa questão ela é muito interessante, eu acho que é uma das questões que eu mais tive problema de fazer devido à falta de atenção, ok? Eu fiz ela quando eu paguei a disciplina de Matemática Básica 1,
E me lembrei dela novamente e queria passar para vocês, porque essa questão aqui, muita gente sempre erra ela. E eu também errei ela quando eu fui fazer. Por quê? Porque meu pensamento sobre inequações era que eu pegava essa expressão aqui, ó, x dividido por x mais 1, e não tinha essa outra, eu colocava pro outro lado. Aí teria maior ou igual a x dividido por x menos 1, fazia o jogo meio por extremos e determinava essa expressão, ó. Eu teria aqui, ó, x ao quadrado menos x, isso aqui ser maior do que x ao quadrado mais x. Aí, isso aqui combinaria no seguinte, eu poderia anular essas expressões e ficaria menos 2x maior ou igual a zero. Fazendo o jogo sinal aqui, nós temos o que? Que x ficaria menor ou igual a zero nesse conjunto de solução. Isso está totalmente errado. Agora, por que totalmente errado? Simples, está totalmente errado, porque quando nós trabalhamos com inequações, não podemos utilizar esse procedimento meio por extremos quando os denominadores eles são expressões algébricas. Ou seja, se isso aqui fosse números, por exemplo, é x dividido por 6 menos x dividido por 2, dava para fazer o meu por extremos? Dava. Por quê? Porque os denominadores eles são números. Porém, nesse caso, é inviável. Então, o que eu tenho que fazer? Muito simples. Vamos começar a resolver essa questão da forma correta. A primeira coisa a se fazer é fazer o produto entre isso aqui, esses dois denominadores. Por que o produto? Porque ao tirar o MMC dos dois, eles não têm nada em comum. Logo, o MMC é o produto entre eles. Então, fazendo um produto entre x mais 1 e x menos 1, nós vamos ter x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x mais 1. Caso não tenha entendido, quando nós fazemos um processo de MMC, nós tentamos recuperar os valores acima. Ou seja, ó, x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x mais 1. Eu vou poder cortar esse com esse e vai sobrar x menos 1. Logo, esse x menos 1 vai multiplicar o x. Ou seja, nós temos o quê? Que x menos 1 vezes x. Agora, menos x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1. Vai eliminar esses termos e vai sobrar x mais 1. E esse x mais 1 vai multiplicar o numerador, nesse caso x. Logo, nós temos o quê? X mais 1 vezes x. Isso aqui tudo tem que ser maior ou igual a zero, ok? Agora, resolver essa expressão aqui, nós vamos obter o seguinte, ó. X vezes x, nós temos o quê? X ao quadrado. Menos 1 vezes x, nós vamos ter menos x. Menos, nesse caso, essa expressão aqui vai ser negativa, ou seja, o valor desses resultados vão ser os sinais opostos deles, ou seja, x vezes x, x ao quadrado. Como é menos com mais, menos, ou seja, nós vamos ter menos x ao quadrado. X vezes 1, x. X vezes menos, menos x. Como vocês podem ver, a minha coordenação motora é péssima. Isso aqui tudo vai ser divisível por x mais 1, x menos 1. Isso aqui vai ter que ser maior ou igual a zero. Agora, eu vou poder cortar isso aqui com esse, porque eles são opostos. Menos x com menos x, nós temos menos 2x. Beleza? E menos 2x, nós temos o quê? X mais 1 e x menos 1.
nós vamos definir, ó, como x ao quadrado menos 1, fazendo o produto entre eles. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? E a partir disso, nós vamos ter que resolver esse sistema aqui. Porém, esse sistema, ele não é único. Por quê? Porque como ele se originou disso aqui, nós já temos que assumir algumas exceções que essa expressão não deve assumir. A primeira é que os denominadores eles não podem ser igual a zero, senão a fração não vai existir, beleza? Então, x mais 1 tem que ser diferente de zero, significa que x tem que ser diferente de menos 1. E aqui nós temos o quê? Que x menos 1 tem que ser diferente de zero, significa que x tem que ser diferente de menos 1, de 1. Então, nesse rascunho aqui, ó, x tem que ser diferente de menos 1 e x tem que ser diferente de 1. Fazendo um pouco mais organizado, que eu estou fazendo um pouco avexado. Nós temos x diferente de menos 1 e x diferente de 1. Logo, isso são exceções aqui, ó. São condições que não podem acontecer. Agora, observe essa seguinte expressão aqui. Como nós temos duas inequações, eu vou chamar essa aqui de f de x e essa de g de x. Então, nós vamos definir a raiz de... Raiz não, né? Nós podemos definir aqui, ó, que menos 2x tem que ser maior ou igual a zero. Por que menos 2x tem que ser maior ou igual a zero? Por causa disso aqui, ó, que é o que está alertando. E x ao quadrado menos 1 tem que ser maior ou igual a zero também, né? Porque ambos são positivos. Entretanto, existe uma circunstância bem importante. Não pode ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque se for maior ou igual a zero, o denominador vai ser zero e a expressão vai existir. Ou seja, isso aqui apenas tem que ser maior do que zero. Espero que vocês tenham entendido isso. E agora, vamos resolver essas duas expressões, ó. Nós temos o quê? Que menos 2x é maior ou igual a zero. Multiplicando essa expressão por menos 1, nós vamos ter o quê? 2x vai ter que ser... Eu vou inverter o jogo aqui, ó. Aí na equação vai ficar menor ou igual. Vai ter que ser menor que zero. Se eu passar o 2 para cá dividindo, eu vou ter 0 dividido por 2, que é a mesma coisa que zero. Ou seja, x tem que ser menor ou igual a zero. Então, para a expressão ser válida, x tem que ser menor ou igual a zero, para satisfazer essa condição. Aqui, nós temos a seguinte situação, beleza? Ó. X ao quadrado tem que ser maior do que 1. Se nós tirarmos aqui as raízes, nós vamos... Esse processo aqui que nós realizamos, x ao quadrado tem que ser maior que 1. Isso significa que x vai ter que ser menor do que 1 ou x vai ter que ser maior do que 1. Por que isso? Porque se nós tirarmos aqui, vai ter x mais ou menos raiz de 1. Beleza? Aí vai ter esse formato aqui. Mas para vocês entenderem melhor, eu vou definir isso aqui, ó. Da forma que nós estávamos definindo antes, com as raízes. Ó, x ao quadrado menos 1. Assume as raízes x igual a 1 e x igual a menos 1. Beleza? Pronto, definindo as raízes daqui e definindo a expressão daqui, nós temos o quê? Que f de x vai assumir um intervalo aqui 0. E como aqui é menor ou igual a 0, significa que essa bolinha aqui é fechada. Esse intervalo aqui é fechado. Então, colocamos o 0 aqui. E aqui, o que aqui está dizendo? Aqui está dizendo que quando x é menor ou igual a 0, menos 2x vai ser maior ou igual a 0. Ou seja, significa que aqui está sendo positivo, ok? Positivo e positivo. Aqui também positivo. Aqui, então, o outro lado seria negativo e negativo.
Caso tenha essa dúvida, lembre-se de observar a inequação do primeiro grau, beleza? Porque embora seja simples a inequação do primeiro grau, é importante. E agora vamos definir aqui, ó, g de x. Lembrando que g de x está no intervalo de -1 aberto, porque se for 1 não vai ter solução, se for -1 vai ter solução. E vou tentar fazer aqui mais direitinho. Ó, aqui vai ser um -1. E aqui eu vou tentar colocar 1, ó. Beleza. Ó, como aqui é uma equação de segundo grau, então nós temos aqui que o valor que está ocupando x ao quadrado é 1. E 1 é maior que 0. Logo, nós temos uma parábola com a face para cima aqui. E como aqui tem a face para cima, significa que aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. E aqui é positivo. Neste caso, o que nós temos nessa expressão? Vamos definir agora f de x dividido por g de x. Ok? Então, qual intervalo nós vamos assumir? Ó? Vamos criar aqui uns intervalos. Ó, 0. Nesse caso, -1. 0. E 1. -1, 0 e 1. E agora vamos fazer o jogo de sinais, que é o que nós conhecemos e aplicamos com a inequação quociente. Ó, mais com mais vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. E menos com mais vai dar menos. Logo, nós concluímos que o intervalo em que a expressão é maior ou igual a zero é estando sendo menor do que -1 e estando entre 0 e 1. Lembrando que 0 é um intervalo fechado. Logo, nós concluímos que a solução dessa expressão aqui, ó, a solução é x pertence aos reais, tal que x, por exemplo, nesse caso, x tem que ser menor do que -1, ou x tem que ser menor ou igual a 0 e ser menor que 1. Logo, x é maior ou igual a 0 e x é menor que 1. Então, nós concluímos a resolução dessa inequação aqui. Eu vou pedir já desculpa a vocês, é porque eu estou um pouco cansado a respeito disso. Foi um dia extenso. E vamos continuar resolvendo essa questão. Tá dando um desgaste agora em mim. Porém, vamos para outro exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, eu quero que vocês observem a seguinte situação. Como eu falei, como os denominadores dessa expressão não são constantes, ou seja, não são números, somente números, tipo um 6 e tipo um 2, eu não posso fazer meio por extremos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Essa expressão aqui, eu vou colocar, ó, x ao quadrado mais 2x menos 1. Isso aqui dividido por x ao quadrado menos 1. Menos, por quê? Por que menos? Porque isso aqui vai ficar para antes da inequação. Então vai ficar 1 dividido por x menos 1. Isso aqui vai ter que ser maior ou igual ao que sobrou aqui. Nesse caso, toda soma aqui 0, então aqui vai ser 0. Agora, nós vamos determinar o conjunto de solução dessa expressão. Magnífico, né? Não. Por quê? Porque é muito delicado essa expressão aqui. E como nós vamos fazer? Bem, ó, x ao quadrado menos 1
é a mesma coisa que x mais 1 vezes x menos 1, ok? Que foi o que nós aprendemos questão passada. Nós dizemos que x ao quadrado menos 1 é o resultado disso aqui. Então, se nós tirarmos o MC dessa expressão com essa, lembrando que como essa expressão aqui tem um termo que é igual a esse, então esse daqui será um MC, beleza? Caso não tenha entendido, por exemplo, imagine o seguinte, que nós temos 2 e 4, e vamos tirar o MMC de 2 e 4. O MMC de 2 e 4 é 2, 1, 2, 2, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. O MMC de 2 e 4 é 4, correto? Então, o MMC é 4, por quê? Porque 4 é múltiplo de 2. E desse 2 aqui. Logo, como essa expressão aqui é múltipla dessa, então significa que o MMC dessas duas expressões será essa daqui. Logo, eu vou concluir que o MMC das duas expressões é essa. X ao quadrado menos 1. E agora, x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1 é 1. E 1 vezes x ao quadrado mais 2x menos 1 é repetido. Menos agora, por causa desse sinal aqui, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 é a mesma coisa de eu retirar esse e sobrar esse. Então, x mais 1 vezes 1 é a mesma coisa que x mais 1 entre parênteses, beleza? Isso aqui é maior ou igual a zero. Agora, vamos determinar essa expressão aqui, ó. X ao quadrado mais 2x menos 1, menos x e menos 1, vai ficar o quê? X ao quadrado mais x menos 2. Isso aqui vai ser divisível por x ao quadrado menos 1. Isso aqui vai ser maior ou igual a zero, beleza? Observe a condição de existência dessa equação. Nós temos aqui que o numerador tem que ser diferente de zero. E aqui também tem que ser diferente de zero, os denominadores, ok? E esses denominadores sendo diferentes de zero, x ao quadrado menos 1, para ser diferente de zero, x ao quadrado tem que ser diferente de 1. Logo, x é diferente de mais ou menos raiz de 1. Ou seja, x é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. Beleza? Então, x não pode ser nenhum e menos 1. É o que acontece aqui também, ó. X não pode ser 1. Logo, x não pode ser 1 e x não pode ser menos 1, ok? E agora vamos resolver essa expressão aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 2. Eu não sei se isso aqui é um exemplo de um quadrado de uma expressão que pode ser multiplicada, ó. Acredito que sim. Essa expressão aqui, ela é igual a x mais, nesse caso, x mais 2 vezes x menos 1. Correto? Então, as raízes dessa expressão aqui é o que? X mais 2 tem que ser igual a zero. E x menos 1 também tem que ser igual a zero. Ou seja, vamos definir aqui do formato que a gente já sabe. Nesse caso aqui é mais fácil, mas eu acho que você não entendeu o procedimento. Então, eu vou para cá agora, ó. E eu vou dizer que essa expressão aqui é f de x. E essa outra expressão aqui é g de x, ok? Então, vamos definir aqui, ó. F de x. F de x. Isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais x menos 2. E eu quero definir as raízes, ou seja, delta é igual a 1 ao quadrado menos 4
vezes 1 vezes menos 2. Ou seja, delta é igual a 9. E como delta é igual a 9, nós temos que x é igual a menos 1 mais ou menos 3 dividido por 2. Ou seja, eu estou fazendo de forma direta. Ou seja, eu determinei delta de forma direta e determinei x de forma direta, ok? Agora, x' vai ser igual a menos 1 mais 3 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E x duas linhas vai ser menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. E menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Ou seja, o conjunto de solução dessa expressão aqui possui as raízes 1 e menos 2. Eu estou solucionando aqui, minha garganta seca. Então, nós vamos determinar isso aqui. E após determinarmos, agora vamos descobrir x ao quadrado menos 1. Lembrando que nós, como estamos trabalhando, ó, x ao quadrado menos 1, nós sabemos o quê? Que quando nós temos uma expressão desse jeito, é possível determinar o conjunto de solução dela igualando a zero. Ou seja, x ao quadrado é igual a 1, x ao quadrado, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz de 1, x é igual a 1 ou x é igual a menos 1. Logo, nós encontramos as raízes 1 e menos 2 para f de x, e para g de x, nós encontramos 1 e menos 1. Agora, vamos definir os intervalos, ok? Ó, nós temos o seguinte intervalo. Para f de x, nós temos um intervalo menos 2 e 1. Agora, o que eu vou verificar? Eu vou verificar o sinal, né? O sinal da inequação. Ó, aqui está escrito maior ou igual a zero. Ó, maior ou igual. Se é maior ou igual, significa que os valores desses termos dos numeradores, ele assume valores para zero. Ok? Se eles assumem valores para zero, então x aqui pode ser 2 e aqui pode ser 1. Beleza? Então, as bolinhas são fechadas. Agora, observe a seguinte situação. Nós temos o que, ó? Que em g de x, deixa eu configurar aqui. Ó, em g de x nós temos o que? Que x é igual a 1 e menos 1. Porém, sabemos que g de x está no denominador, ou seja, então nós vamos ter intervalos abertos. Nesse caso, ó, g de x vai ser um intervalo aberto menos 1 e um intervalo aberto 1. Ok? Agora, vamos definir f de x dividido por g de x. A primeira coisa a observar é que como isso aqui é uma função quadrática e o a é maior do que zero, nesse caso o a foi 1, nós temos que a concavidade daqui é para cima e consequentemente os valores daqui serão positivo, negativo, negativo e positivo. O mesmo acontece para aqui, ó. X ao quadrado menos 1, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima. Logo, nós temos aqui, ó, positivo e negativo. E aqui positivo. Ou seja, entre eles é negativo e os extremos deles são positivos, ok? Agora vamos determinar esse intervalo aqui, ao todo. Ó, menos 2, menos 1. Mas aqui nós temos uma treta, ó. Um intervalo fechado, um intervalo aberto. Qual eu vou escolher? Lembrando que para a condição de existência, g de x não pode ser 1 porque o denominador dessa expressão seria igual a zero e essa expressão não ia existir. Ou seja, o que vai prevalecer nesse caso aqui é o intervalo aberto, beleza?
Então, eu vou colocar o intervalo aberto 1. E agora vamos fazer o jogo de sinais, ó. Mais com mais vai dar mais. Menos com mais vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. E mais com mais vai dar mais. Beleza? Agora, nós vamos definir a solução aqui, ó. Que solução é x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a menos 2, ou x, nesse caso, x tem que ser maior do que menos 1 e x tem que ser diferente de 1. Então, nós concluímos aqui que esse é o conjunto de solução. Por que x tem que ser diferente de 1? Porque, como vocês podem ver, 1 não assume solução aqui nessa expressão. 1 é um intervalo aberto, não está fazendo parte desse intervalo todo. Nesse caso, nós temos esse intervalo aqui, ó. Em que 1 não existe nesse intervalo. Bem, é uma questão bem delicada aqui. Então, pessoal, agora nessa questão aqui, eu resolvi fazê-la pelo simples motivo básico. É uma questão bem interessante, está na lista de exercícios que a professora Janaína colocou. E essa questão, eu tenho lembranças delas e por isso que eu quero resolver ela novamente com você, explicando por que daquele resultado até que eu coloquei na resolução, porque pode gerar alguma dúvida para você. Então, a primeira circunstância aqui é que nós queremos determinar o domínio da seguinte função. Então, nós temos uma expressão aqui dentro de uma raiz e um x aqui dentro de uma raiz. E eles têm que assumir umas condições para se tornar válido, que essa expressão aqui, como ela está dentro da raiz, lembrando que como estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, então, qualquer valor que está aqui, ele vai ter que ser maior ou igual a zero para possuir uma raiz. Então, o que nós vamos concluir dessa expressão aqui? Que menos x mais 3 divisível por menos x ao quadrado mais 7x menos 10, isso aqui vai ter que ser maior ou igual a zero, beleza? É uma obrigação que ele vai ter. Enquanto esse x, ele tem alguma obrigação? Tem. Qual é a obrigação dele? Ele vai ter que ser maior ou igual a zero, logo, x aqui tem que ser maior ou igual a zero. E a partir dessas duas circunstâncias, nós temos duas condições, uma e a outra, elas não se relacionam, ok? E como elas não se relacionam, nós concluímos o quê? Que nós temos um sistema de inequações do segundo grau, beleza? Esse sistema de inequações de segundo grau é muito utilizado quando você está trabalhando inequações simultâneas, ou seja, quando nós temos uma inequação em cima da outra. E essas inequações simultâneas, como funcionam? Bem, caiu um cesto no meu olho, só um momento. E essas inequações simultâneas, elas funcionam da seguinte forma, ó. Isso daqui, o resultado disso aqui, com a interseção disso, vai obter o conjunto de solução. Logo, não fazemos um jogo de sinais, beleza? Como na inequação produto e quociente. Quando estamos trabalhando com esse processo aqui, a solução não fazemos jogo de sinais, beleza? Caso não tenha entendido, eu acho que nos processos você vai entender. Então, essa daqui já está solucionada, x é maior ou igual a zero. Essa daqui não está solucionada, então vamos resolver, ó. Nós temos que menos x mais 3 vai ter que ser maior ou igual a zero, beleza? E nós temos que menos x ao quadrado mais 7x menos 10 vai ter também que ser maior do que zero. Aí você pode perguntar, por que não maior ou igual? Porque existe a regra do denominador. O denominador não pode ser zero. Se aqui for igual a zero, o denominador seria zero e não tem divisão por zero. Então, o denominador não pode ser zero. Então, aqui vai ser só maior que zero. E vamos resolver essas duas expressões, ó. Resolvendo essa expressão aqui, nós vamos obter o seguinte, ó. Menos x mais 3 é a mesma coisa que menos x, mais ou menos, maior ou igual a menos 3. Multiplicando por menos 1, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou
inverter os sinais, né? Também inverter o meu símbolo de inequação. Em vez de ser maior ou igual, vai ser menor ou igual a 3. Beleza? Ou seja, resolvido. Ok. Agora vamos resolver isso aqui. Como é uma inequação de segundo grau, vocês sabem, eu acho que de tanta prática vocês já sabem resolver essa expressão. E de tanta prática nós sabemos que isso aqui, ó, x, as raízes da expressão x vai ser igual a 2 e x vai ser igual a 5, beleza? Então, aí você pode me perguntar, isso tá certo? Eu vou só dizer isso, confia, isso tá certo, beleza? Então, ó, mas caso você tenha dúvida, só substituir, ó, 2 ao quadrado 4, menos 4, mais 14, menos 10. Menos 4 mais 14 vai dar 10. 10 menos 10 dá 0. 5 menos 25 mais 35 menos 10 também vai dar 0. Logo, as raízes dessa expressão aqui é x igual a 2 e x igual a 5, beleza? Eu quis poupar tempo. Agora vamos definir um intervalo que isso aqui é maior ou igual a 0. Logo, então o intervalo é qual? O intervalo é esse aqui, ó. Nós temos 2 e 5. E como aqui o sinal é negativo, então nós temos aqui que essa parábola está voltada para baixo, correto? Então nós vamos ter aqui, ó, menos. Nesse caso aqui vamos ter mais. Aqui vai ser menos e aqui vai ser menos, ok? Logo definimos o conjunto de solução dessa expressão aqui, ó. E agora vamos fazer a interseção dessa expressão aqui com essa, beleza? Então eu vou dar um espaçamento aqui, ó. E vou dizer, ó, eu quero, nós temos x menos x mais 3, que o conjunto, o intervalo dela é que x vai ter que ser menor ou igual a 3, nesse caso está aqui, ó, que é o resultado que nós obtemos aqui. Então, aqui vai ser positivo, então aqui vai ser negativo, ok? E nós também temos a seguinte expressão, ó, menos x ao quadrado mais 7x menos 10. E essa expressão aqui nós já obtemos o conjunto de solução. E o conjunto de solução é, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 5, beleza? E a partir disso, nós sabemos que o intervalo está aqui, ó. Positivo está aqui no centro porque a concavidade é para baixo. Então nós temos aqui mais, menos e menos. Então, como nós queremos determinar o quociente de uma com a outra, então nós queremos obter aqui, ó, menos x mais 3 dividido por menos x ao quadrado mais 7x menos 10. Isso daqui vai ser a mesma coisa, ó, que esse intervalo aqui, ó. 2 5. Vou ter que apagar isso aqui no meio, porque eu esqueci do 3. E vamos continuar aqui, ó. Ó, aqui é positivo, ou seja, mais com menos vai dar menos. Aqui nós temos um mais com mais vai dar mais. Menos com mais vai dar menos. E menos com menos vai dar mais, beleza? Logo, nós concluímos que o intervalo é esse aqui, ó. E esse aqui. Beleza? Então, nós temos o intervalo dessa expressão aqui. Agora, nós temos que fazer um intervalo dessa expressão que nós obtemos aqui, ó. X maior ou igual a 0. Então, eu vou repetir esse intervalo novamente aqui, bem mais organizado. Ó.
Esse intervalo aqui, eu vou colocar um menos x mais 3 e menos x ao quadrado mais 7x menos 10. Isso aqui é uma divisão de um com o outro. E nós já definimos o intervalo que é 2, 3 e 5. Beleza? E o intervalo está aqui, ó. O intervalo positivo está aqui, que é o que nós queremos encontrar. Eu não vou colocar os sinais. Por quê? Porque eu vou fazer a interseção desse intervalo aqui com esse intervalo x. Esse intervalo x é justificado por causa daqui, ó. X. Aqui só tem x. Nós temos essa expressão aqui e definimos o intervalo quando ela é maior ou igual a zero. Agora nós temos que definir o intervalo x quando é maior ou igual a zero. Se x é maior ou igual a zero, nós vamos colocar o zero aqui. E vamos definir que é todo esse intervalo aqui, beleza? Agora observe o seguinte. Quando nós trabalhamos com inequação quociente, nós sempre fazemos jogo de sinais, correto? Ó, mais com menos e menos daria... Ó, mais com menos vai dar menos. Mais com mais vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Porém, quando nós estamos trabalhando com sistema de inequação, que é esse caso aqui, porque essas duas inequações elas não têm nada a ver uma com a outra e nós queremos unir elas com o sistema de inequação, a ideia é totalmente diferente. Nós não podemos fazer jogo de sinais, ok? Então, cuidado com isso, que isso é uma pegadinha, beleza? Então, vamos fazer a interseção desse com esse, ou seja, vamos fazer a interseção de menos x mais 3 dividido por menos x ao quadrado mais 7x menos 10. Essa expressão aqui vai ter uma interseção com x. E agora nós vamos ver o que vai acontecer, beleza? Ó, esse valor aqui, como vocês podem observar, eles têm em comum acordo nesse intervalo aqui, ó, como vocês podem ver. Eles têm em comum esses dois intervalos. Eles têm em comum esse intervalo quando é maior do que 5. Logo, nós vamos concluir que o intervalo dessa expressão aqui, ó, é 2, 3, 5. Então, vamos concluir que o intervalo é esse aqui, ó, e esse aqui. Aí você pode dizer, voltou ao normal. Esse intervalo aqui é igual à interseção desse intervalo aqui. Pelo jogo de sinais, isso seria o mesmo resultado? Vamos dar uma verificada, ó. Se fosse pelo jogo de sinais, eu vou até tentar colocar aqui outra cor. Vamos colocar um roxo, ó. Aí ficaria menos, menos, mais, menos, mais. Aqui ficaria menos, aqui ficaria mais, mais, mais e mais. Olha, menos com menos daria mais. Você já ia considerar esse intervalo aqui, beleza? E não pode considerar esse intervalo se fosse para o jogo de sinal, ou seja, já dá um resultado diferente. Menos com mais daria menos. Aqui estaria correto, aqui estaria correto e aqui estaria correto. Porém, aqui não estaria correto. Então, cuidado com essas pegadinhas que você pode cair nelas, ok? Então, eu vou concluir aqui, ó, tirando todos esses expressões, ó, que o conjunto de solução dessa equação é a solução é x pertence aos reais, tal que 2, x está entre 2 e 3, nesse caso incluindo 3, ou x tem que ser maior que 5. Beleza? E agora vamos resolver essa questão aqui,
que você já pode estar vendo aqui embaixo. Ela é a última questão, ela é bem interessante. Eu não sei se ela é a última, deixa eu ver se tem outra. Não, não tem. Ó, f de x é igual a mx ao quadrado mais 2m menos 1x mais m mais 1 assume somente valores positivos. Ou seja, o que nós queremos aqui? Determinar m. E como nós fazemos para determinar m? Ó, assuma somente valores positivos. Quando é que uma inequação assume valor? Quando é que uma função do segundo grau assume somente valores positivos? Se observarmos graficamente, nós temos o seguinte, ó. Uma função só assume valores positivos quando ela está aqui, ó. Quando ela não passa esse eixo aqui e ela está aqui para cima. Aí só tem valores positivos nela. O mesmo se ela estivesse aqui ou até entre ambos. Aqui só tem valores positivos. Então, uma função só tem valores positivos quando ela não possui raízes e quando ela tem a concavidade para cima. Logo, se ela não possui raízes, significa que delta tem que ser menor do que zero. E também nós temos que dizer que a, nesse caso, vai ter que ser maior do que zero. Essas são as duas informações para que uma função assuma somente valores positivos, beleza? Então, sabendo disso, nós temos o que, ó? Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado menos 4ac tem que ser menor que zero. Quem é b? b é 2m menos 1. 2m menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a, quem a é m, vezes c. c é m mais 1, beleza? Então, m mais 1. Isso aqui tem que ser menor, perdão, do que zero. Beleza? Então, nós temos o que, ó? 2m menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que 4m ao quadrado mais 4m mais 1. Talvez aqui seja menos, é menos, perdão. Menos 4m mais 1. Agora, aqui, 4 vezes m é 4m. 4m vezes m vai dar menos 4m ao quadrado. Menos 4m vezes 1 vai dar menos 4m. Então, isso aqui vai ter que ser menor que zero. Como esse termo é igual a esse, eu posso cortá-lo. Logo, eu vou ter menos 4m e menos 4m, eu vou ter menos 8m. Mais 1 menor que zero. Colocando isso aqui para outra expressão, eu vou ter que menos 8m é menor do que menos 1. E multiplicando a expressão por menos 1, eu vou ter que 8m é maior do que 1. E, consequentemente, eu vou ter que m vai ter que ser maior do que 1/8, beleza? Agora, para a maior que zero, quem é a? A é m. Então, se a é maior que zero, significa que m tem que ser maior que zero. Como eu estou trabalhando com um sistema de inequações, eu vou ter que fazer a interseção, né? Então, só por burocracia mesmo, vamos fazer a interseção aqui, ó, de delta maior que zero. Nós temos o quê? Que m, por exemplo, vai ter que ser maior que 1/8. Ou seja, m vai para cá. E agora de a, né? A maior que zero. Nós temos que zero tá aqui, né? E vai assumir essa expressão aqui. E agora o que vai acontecer, pessoal? Ó, fazendo a interseção de um com o outro, nós temos que o único em comum é esse intervalo aqui infinito. Logo, então a interseção de delta por a vai ser a mesma coisa que 1/8. Beleza? Logo, então o conjunto de solução é m
pertence aos reais, tal que M tem que ser maior do que 1/8. Bem simples, né? E quando M é maior do que 1/8, significa que essa solução aqui só assume valores positivos, beleza? É isso, pessoal. Essa foi a monitoria. Caso vocês estejam assistindo esse final dessa monitoria, queria dar uma informação não tão importante assim, mas é que a melhor forma de passar em uma prova é você praticar, correto? Então, eu vou tentar criar um aulão e enviar para vocês até domingo, em que vai ter esse seguinte objetivo. Vai ter várias questões e antes de eu resolver a questão, você vai pausar o vídeo e você vai tentar resolver essa questão. Caso não consiga, você assiste o vídeo, veja a resolução. Depois de ver a resolução, você volta para aquela questão e tenta refazê-la de novo, beleza? Isso daqui não é uma promessa, eu não sei se eu vou conseguir cumprir, porém, eu vou tentar, beleza? Então, é isso. Eu vou pedir até desculpa, porque eu acredito que eu estava muito cansado para essa aula e talvez eu possa ter errado alguma coisa aqui para vocês. Porém, nós estamos aqui nesse horário que eu estou gravando, é 10h40, e eu vou tentar preparar esse aulão aqui para vocês, iniciando, ok? É isso, obrigado por assistir a monitoria e até a próxima.